Existe uma disposição topográfica dos representantes do povo nas casas legislativas que remonta ainda aos tempos da Revolução Francesa. Os representantes mais da direita sentavam-se à direita do plenário da convenção. O meu partido, a minha localização no plenário se deve à disposição das bancadas em razão dos estados que representamos. A minha bancada é ali ao fundo, onde eu fico ao lado do senador Suplicy e do senador Antônio Carlos Rodrigues. Mas a minha posição ideológica é mais à esquerda, efetivamente. Senhora Presidente, senhores senadores, ontem foi o primeiro dia da Quaresma, tempo de penitência. Na Quaresma, os penitentes se apresentavam aos bispos e pediam aos padres e pediam perdão pelos seus pecados. E para simbolizar o gesto de humildade próprio do penitente, de alguém que se arrepende sinceramente dos seus pecados, eles se vestiam com tecidos rudes e era-lhes imposto um sinal de cinza, com cinza na sua testa, para lembrar que nós somos pó e um dia voltaremos a ser pó. Essa prática tem ainda uma ressonância muito antiga no livro de Jó, no Antigo Testamento, em que ele dizia que os homens se deveriam cobrir de cinzas quando queriam exprimir a sua dor e a sua humilhação. Muita gente acha que pelo fato de se cobrir de cinza e de iniciar a Quaresma, os pecados todos estão perdoados. Não é bem assim. A penitência visa mais ao salvar o pecador, mas os pecados, se persistirem, precisam ser corrigidos. A Quaresma também é o último dia, começa depois do Carnaval. E no tempo em que se fazia música especificamente para o Carnaval, há algumas lindas que se referem ao fato de que esta fantasia, este mundo de sonho, em que o sonho se transforma em realidade e a realidade em sonho, acaba na quarta-feira. É o caso de uma belíssima canção cuja letra é de Vinícius de Moraes, e tudo se acabar na quarta-feira. Infelizmente, senhora Presidente, as coisas que nos preocupam não se acabaram na quarta-feira, que preocupam a nós, senadores, a nossa bancada do PSDB e também ao povo brasileiro. E, ao fazermos um retrospecto, não precisamos ir muito longe para isso, dos acontecimentos políticos mais recentes, há acontecimentos que causam imensa preocupação e que ao que tudo indica, vão continuar a se repetir. É o caso, por exemplo, de um veso voluntarista da presidente Dilma Rousseff, que ela aplica em todos os setores da administração federal. Começar pela economia, gerando com isso problemas delicados de confiança e de falta de clareza de rumos na condução da política econômica, uma vez que esse voluntarismo muitas vezes se expressa em políticas que são contraditórias entre elas. Mas também na área social, objeto agora há pouco de um discurso do senador Paulo Paim. A presidente Dilma disse no Piauí, em janeiro, que o governo pretendia pôr fim à pobreza extrema ainda no início de 2014. Então fica, segundo a presidente Dilma Rousseff, no início de 2014, nós não teremos mais pobreza extrema no Brasil. Já no mês de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, no Paraná, do Piauí para o Paraná, ela acelerou o calendário. Não será mais em 2014.
seria no próximo mês, no mês de março. Então, no mês de março, senhores senadores, não haverá mais pobreza extrema no Brasil, segundo afirmou a presidente Dilma Rousseff no Paraná. É claro que os jornais apontaram e os analistas detectaram uma pequena manobra que decorre do acréscimo de R$ 2,00 às pessoas que recebem o piso, que lhes dá direito ao acesso à Bolsa Família, para escapar do limite estatístico da extrema pobreza. Quem recebe R$ 70,00 está na extrema pobreza. R$ 72,00 já não é mais extrema pobreza. Não é? Mas é preciso alertar a presidente, ela talvez saiba disso, é uma mulher inteligente, preparada, que a pobreza não se restringe apenas à falta de dinheiro. A condição da pobreza, ela é cercada de uma série de percalços, de vicissitudes, de dificuldades que vão da violência ao tráfico de drogas, esgoto a céu aberto, ruas sem calçamento, moradias precárias, assentamentos rurais que, segundo a expressão do próprio ministro Gilberto de Carvalho, em muitos lugares redundam na criação de favelas rurais, ruas sem calçamento, falta de atendimento médico. É isso a pobreza. E não me parece, senhora presidente, que nós estejamos prontos para, já no mês que vem, comemorar o fim da pobreza extrema no Brasil. O rol das más notícias, se nós fizermos, digamos assim, encararmos com algum ceticismo essa boa notícia que nos dá a presidente Dilma Rousseff, que no mês que vem não haverá mais pobreza extrema, as más notícias estão aí. A volta da inflação foi um grande acontecimento, desastroso, terrível, e especialmente para as famílias de baixa renda que consomem a maior parte da sua renda, do seu salário, do seu ganho no consumo de bens de primeiras necessidades. Porque foi exatamente nesta faixa de bens em que se deu a alta de preço mais acentuada. Em 12 meses, para falarmos na média, o IPCA acumula elevação de 6,15%. Quer dizer, quem vai tirar o bloco da inflação da rua? Eu não sei. É um bloco apavorante. De acordo com as perspectivas das declarações do presidente do Banco Central, para o próximo semestre, a inflação continuará ainda no patamar de 5%. Mas, repito, é a inflação média, porque a inflação dos bens de primeira necessidade, da comida especialmente, é bem mais alta do que isso. Outra notícia ruim, fato que aparentemente continuará neste ano, espero que não, mas tudo indica que continuará, é a anemia do produto interno bruto. É o PIBinho, a falta de crescimento econômico, e especialmente a falta de crescimento econômico em alguns setores que são vitais para a criação de bons empregos, para a absorção de tecnologia, para o progresso no país. A indústria brasileira está sendo desmontada. Foram décadas e décadas de esforço para criarmos no Brasil um sistema econômico relativamente integrado com uma base industrial forte. E ela está se desfazendo por conta de uma política econômica errada. O desfazimento da indústria se reflete também numa balança comercial negativa. O primeiro resultado do ano, em janeiro, aponta o maior déficit comercial da história, 4 bilhões de dólares. E a Petrobras, que foi objeto de tantos discursos, tantos comentários, né? Onde quer que se analise o balanço da Petrobras em 2012, nós encontramos notícias ruins. Queda no lucro de 36% em relação a 2011, queda na produção de 2% em relação ao ano passado, coisa que ocorreu apenas 2 vezes nos últimos 59 anos. Agora, senhora presidente, é um assunto de atualidade que eu gostaria também de abordar. Sei que foi objeto de um discurso ontem do ilustre senador Pedro Taques, que é a situação em que alguns setores políticos ligados ao governo, seja dentro do Partido dos Trabalhadores
ou da base política do governo a situação que se pretende criar para o Procurador-Geral da República, o doutor Roberto Gurgel. Eu dizia ainda há pouco, no início desse modesto pronunciamento, que no Carnaval, que é uma cerimônia muito antiga, que vem ainda, a celebração do equinócio da primavera, tempo dias em que as pessoas procuram se apresentar como o contrário do que eram, do que são, do que eram. O exemplo típico de uma sobrevivência desse conceito de carnaval são os blocos que na minha mocidade desfilavam, na minha cidade de Rio Preto, de homens vestidos de mulheres. Creio que ainda hoje se faz isso, né? Tomar uma situação pelo seu contrário, pois querem promover o impeachment do doutor Roberto Gurgel. É tomar por culpado, colocar na condição de culpado, alguém que, na sua atuação à frente do Ministério Público, foi responsável por grandes acontecimentos que mostraram que a atuação desse órgão, o Ministério Público, levada a cabo com competência, com integridade, com dedicação, sem sectarismo, sem espírito partidário, faz um enorme bem para as instituições. Eu desconheço a argumentação fática, os fatos ou a argumentação jurídica daqueles que alardeiam a intenção de apresentar uma denúncia formal contra o doutor Gurgel para que ele seja submetido a um processo de destituição conforme a destituição prevista, melhor dizendo, no parágrafo 2º do artigo 128 da Constituição. A destituição do Procurador-Geral da República, diz a Constituição Federal, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Ora, eu duvido, senhora Presidente, mas duvido que a presidente Dilma Rousseff tome a iniciativa de propor a destituição do Procurador-Geral da República. Eu já vi coisas as mais absurdas, as mais esquisitas no campo da política. Mas essa, sinceramente, eu não acredito. Não acredito que a senhora presidente da República possa cometer tamanho desatino, tamanha loucura. Ela não fará isso. Fará isso. É uma mulher de bom senso, é uma pessoa que, com todas as reservas que tenho à sua atuação na presidência, procura fazer o melhor. Nem sempre pelos meios mais adequados. Mas não faria isso. Não faria isso. E a Constituição diz, por iniciativa do Presidente da República. Então, que história é essa de impeachment do doutor Gurgel? Isso é uma bravata. É uma tentativa de intimidar a ação não apenas do doutor Gurgel, mas do Ministério Público, dos membros do Ministério Público do Brasil. Já existem iniciativas, inclusive uma emenda constitucional que tramita na Câmara dos Deputados, para tolher a iniciativa, o poder de investigação do Ministério Público. E nós sabemos, os fatos da história recente do país mostram isso, que com alguma frequência, diante do não funcionamento adequado das instituições policiais, o Ministério Público pode e deve promover a sua investigação. Ouço a palavra do senador Pedro Taques. Apenas para me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, e também entendo e tenho a certeza, se é possível você ter certeza de alguma coisa hoje, até Papa está renunciando, né, senadora Luísa? Se é possível ter certeza de alguma coisa, diante desse relativismo que nós vivemos, eu tenho certeza que a Presidente da República, uma mulher de bem, não vai patrocinar um descalabro desse. Ela teria que ter iniciativa. E perseguir o Procurador-Geral da República. A um determinado tempo histórico, nós tínhamos, segundo alguns, o chamado engavetador-geral da República. Agora nós temos o acusador-geral da República, que está promovendo as ações e está sendo criticado. Muito bem, membro do Ministério Público comete crime, sim.
Senador comete crime, claro, sim. Ex-presidente comete crime, sim. Na República ninguém está acima da lei. Todos devem obediência à lei fundamental, que é a Constituição. Eu também concordo com Vossa Excelência que isto não passa de mais um instrumento de intimidação, de ameaça, né, a membros do Ministério Público pelo Brasil todo, Ministério Público Federal, do Trabalho, Estadual, que exercem as suas atribuições, praticam e cometem erros. E nós temos que falar desses erros aqui, sim. Existem instituições para corrigir esses erros, como, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, sim, e a legislação do país, evidentemente. Agora, falar, né, em impeachment, crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República, me parece um instrumento de ameaça. Dizem que não existe mula sem cabeça. Agora, mula com cabeça, existe muitas pelo Brasil. Muito obrigado pela parte, senador Pedro Tax. O nosso Procurador-Geral da República foi recentemente designado pelo jornal Correio Brasiliense como colecionador geral de inimigos. Ele realmente não olha cor partidária, filiação política. Eu mesmo, quero dizer a Vossa Excelência, fiquei, no início, contrariado com o fato de ele não ter formalizado a denúncia contra o ex-ministro Palocci. Depois eu fui verificar pela argumentação dele, inclusive perante a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, verificar que a sua decisão tinha realmente fundamento. Não é? Agora, o Procurador-Geral da República, o Ministério Público, tem funções institucionais que são absolutamente indispensáveis na vida democrática. Quais dessas atribuições o doutor Gurgel teria desrespeitado? De quais delas teria descurado? Em relação a quais delas teria exercido o seu mistério com desvios que merecessem o reparo de uma destituição, do impeachment, de um crime de responsabilidade? Ele zelou efetivamente pelo respeito dos poderes públicos, promoveu as medidas necessárias à sua garantia. Ele promoveu a ação civil pública, a ação civil, o inquérito civil para proteger o patrimônio público e social. Ele promoveu ações de inconstitucionalidade. Ele defendeu judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Enfim, cumpriu à risca as suas determinações, as determinações que a Constituição conferem à instituição Ministério Público. Se algum fato que desabone a atuação do Procurador-Geral da República, ele que não está acima da lei, como alguns setores da política brasileira, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, pretendem que há pessoas acima da lei, como o presidente Lula, que foi de alguma forma santificado pelo PT, ele não está acima da lei. Mas existem os remédios próprios previstos na legislação para que sejam apurados com serenidade, sem um clima de histeria e politização, eventuais desvios que tenha cometido. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que, na minha opinião, na opinião da minha bancada, não há nada na atuação do Dr. Roberto Gurgel à frente do Ministério Público da União que mereça qualquer tipo de censura política por parte dessa Casa. E a minha manifestação hoje, senhora Presidente, é também uma manifestação de solidariedade não apenas ao Dr. Roberto Gurgel, mas à instituição do Ministério Público brasileiro. Muito obrigado. Senador Aloysio. Se me permite. Claro. Um prazer, senador Suplicy. Prezado senador Luiz Nunes, eu vim acompanhando boa parte do seu pronunciamento, e, em especial quando Vossa Excelência, inspirado, falou do início da Quaresma e do Carnaval e lembrou a bonita música Felicidade, a música que de
Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que é parte do Orfeu do Carnaval. Exato. Que ambos, acredito, assistimos, tanto como peça de teatro quanto filme. E Vossa Excelência lembrou, se me permite aqui dizer, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem vida breve, precisa que haja vento sem parar. E aí, Vossa Excelência lembrou das coisas que tudo vai acabar na quarta-feira. E Vossa Excelência lembrou de que, para muitos, no Carnaval, estas coisas são assim, a felicidade do povo brasileiro parece que vai acabar na quarta-feira, mas há também no filme Orfeu do Carnaval o momento da esperança, o momento em que, numa música tão bonita de Bonfá e outros, Manhã do Carnaval, que diz: manhã tão bonita manhã, na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou, vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou, tão feliz a manhã deste amor. Para mim, esta canção, e no Orfeu do Carnaval, mostra o dia da esperança, o dia em que nós brasileiros poderemos estar vivendo num mundo de efetiva solidariedade, de realização de justiça, de maior igualdade, de maior respeito por nossas instituições, pela lei. E acho importante as considerações que Vossa Excelência faz, mas tenho a certeza de que a presidenta Dilma Rousseff está realizando tudo ao seu alcance para chegar esse dia, assim como também creio ser este o propósito do presidente Lula e de nós, do Partido dos Trabalhadores. É fato que, em alguns momentos, ocorreram erros, e alguns dos quais, inclusive, estão sendo objetos de procedimentos de denúncia até do Procurador-Geral, Roberto Gurgel, seja em tudo que aconteceu relativamente ao processo 470, denominado Mensalão, ou outros que ainda estão por acontecer. Mas eu apenas gostaria de fazer este registro, porque mesmo quando em nosso partido ou em nossos partidos possa haver erros, é importante o propósito de todos procurarmos corrigir e fazer o quanto antes que aconteça no Brasil o dia belo previsto em amanhã de Carnaval, tão bonita manhã. Obrigado, senador. Muito obrigado pela lembrança de duas canções tão bonitas. Uma delas foi apenas objeto de uma alusão de minha parte. Eu queria apenas, agradecendo a parte de Vossa Excelência, fazer dois comentários. Primeiro, falta da parte do Partido dos Trabalhadores uma penitência pelos erros que cometeu, especialmente o Mensalão. O Partido dos Trabalhadores, fora manifestações esporádicas e isoladas de alguns dos seus membros, em nenhum momento veio a público para dizer: nós erramos, esta forma de governar, esta forma de ocupar o governo, esta forma de tecer acordos e alianças no Congresso e fora dele está errada, é contrária à ética, é contrária à República. Em nenhum momento, pelo contrário. O que se tem hoje é uma série de manifestações que culpam a imprensa,
que que procuram colocar no horizonte a restrição à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Então, o que eu sinto imensamente, digo a Vossa Excelência com o coração na mão, falta da parte do PT, do partido que Vossa Excelência integra, que Vossa Excelência, cujas fileiras Vossa Excelência honra, falta uma penitência. Ir lá, vestido com um saco cheio, um saco de estopa, para levar uma cruz de cinza na testa. Segundo, agradeço a menção de Vossa Excelência ao fato da atuação do ministro, do doutor Roberto Gurgel ser uma atuação positiva, e acredito e penso que podemos tomar essa manifestação sua também como uma manifestação de solidariedade ao doutor Gurgel diante da tentativa infame de se promover o seu impeachment. Senador Luizio, já que Vossa Excelência propôs ao Partido dos Trabalhadores fazer uma penitência com cinza na testa e vestindo saco de estopa, acho que nós dois teríamos que vestir juntos essa carapuça. Nós dois. Porque o PSDB, quando comprou no Congresso a reeleição, o PSDB de Fernando Henrique, houve farta denúncia de compra de parlamentares a R$200 mil, inclusive com entrevistas prolongadas de um certo senhor X, que descreveu fartamente como foi esse processo aqui no Congresso. E Vossa Excelência, que tem uma qualidade inquestionável, quando propõe ao Partido dos Trabalhadores, e eu concordo que devemos sim fazer algum tipo de penitência e devemos reconhecer e admitir as nossas falhas, mas acho que, por esse aspecto, nós não estamos, nenhum de nós, habilitado a apontar o dedo para o outro com tanta enfática, porque o PSDB tem muita culpa pelo estado de coisa também que aconteceu de diminuição do Parlamento Nacional, principalmente com a compra da emenda da reeleição. E também com o chamado mensalão mineiro, que antecedeu, inclusive, ao mensalão do Partido dos Trabalhadores, porque, inclusive, alguns dos personagens são comuns nos dois casos, principalmente os financiadores envolvidos. Agora, se no governo do presidente Lula esses escândalos todos afloraram, foi porque também teve muito mais transparência, teve muito mais fortalecimento da Polícia Federal, teve muito mais fortalecimento dos órgãos investigativos, né? O que não ocorreu no governo do PSDB. Então, nós estamos vivendo uma situação em que o Brasil está sendo passado a limpo, mas se deve esse fato, fundamentalmente, à transparência que foi produzida a partir do governo do presidente Lula, que não houve no governo de FHC. E eu acho, então, que essa penitência também deve ser feita por Vossa Excelência e pelos integrantes do PSDB. Não posso fazer até outras, mas essa não. Se você me permite, apenas para concluir, presidente, a denúncia do mensalão não se deveu por transparência nenhuma. Se deveu ao deputado Roberto Jefferson. Foi o deputado Roberto Jefferson que denunciou tudo isso, que deu origem depois a esta ação penal, a ação penal 477, e que foi iniciada pelo procurador-geral anterior, doutor Antônio Fernandes, e continuada sob a gestão do atual procurador. Ela não foi... não houve nenhuma denúncia de Mr. X no caso do mensalão, não. Foi uma instrução criminal muito bem feita, aliás, pela Polícia Federal e perante a Justiça Federal, nesse país inteiro. Eu mesmo fui testemunha. E posso dizer a Vossa Excelência que fui testemunha de defesa do ministro José Dirceu.
Eu fui testemunha, fui ouvido em São Paulo como testemunha dele e do Roberto Jefferson. No Brasil inteiro, centenas de audiências, provas sendo produzidas, de tal maneira que, quando o resultado foi levado ao conhecimento do relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, a consequência foi o julgamento e a condenação, com base em provas nos autos. Não é depoimento de Mr. X sobre compra de votos, que nunca ocorreu, nunca. A reeleição do presidente Fernando Henrique, medida que eu considero positiva para a República e para a democracia, a possibilidade do eleitor reconduzir um prefeito, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente da República, que aos seus olhos esteja cumprindo bem o seu mandato, eu acho que isso alarga o poder de decisão do eleitor e acho positivo. E o que havia naquele momento foi uma profunda crise de hegemonia no país. O presidente Fernando Henrique veio com o seu governo, com o Plano Real e com as medidas que tomou, graças às quais, aliás, o presidente Lula pôde, graças também aos bons ventos da economia internacional, fazer um governo apreciado e aprovado pela população. O presidente Fernando Henrique supriu uma ausência, uma falta de hegemonia, um vazio político no Brasil, que se arrastava desde o fim do regime militar. Foi por isso que ele foi reeleito. Por isso que ele teve uma votação extraordinária. A emenda da reeleição teve uma votação, uma maioria tão ampla, tão ampla a seu favor. Não foi uma coisa de 10 votos, 20 votos, não. Foi uma enxurrada de votos a favor. Mas nós teremos ocasião, meu querido Aníbal Diniz, Vossa Excelência, que é um dos bons quadros do Partido dos Trabalhadores, a quem eu respeito profundamente, teremos seguramente ocasião de discutir sobre esse assunto. Muito obrigado.